Fala, rapaziada! Atenção, atenção, Cereto News! O Corinthians pode perder o zagueiro Bruno Mendes para o Internacional. Atenção, luz amarela no Corinthians, hein? Bruno Mendes no Internacional. A cara do Timão. Rony é a cara do Corinthians. E o Cantígio, será que vai para o Santos? Vou contar tudo para você aqui, detalhes do Coringão, do Timão do Povo, do Corinthians de Fernando Lázaro. Agora Cereto News, roda vinheta, produção. Fala, rapaziada, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal do Cereto. Faça a inscrição no canal do Cereto, você não paga nada, é de graça, é de grátis. Você não paga nada, inscreva-se no canal. Faça a sua inscrição apertando o botão vermelho, ative o sininho para receber todas as notificações. Plim! E deixe o seu like, apenas um clique para você, mas para a gente faz toda a diferença. Faça também o seu comentário, a sua opinião é muito importante. Aqui é um canal de opinião, então eu quero saber o teu comentário. Por exemplo, o que é que você acha da possibilidade do Corinthians perder o Bruno Mendes para o Internacional? É uma possibilidade, hein? O Internacional está de olho no Bruno Mendes, zagueiro do Corinthians, zagueiro que foi titular contra o Botafogo. E na minha opinião, diga-se de passagem, deveria ser o titular do time do Corinthians, porque está jogando mais do que o Balbuena. Bruno Mendes e Gil, para mim, deveria ser a dupla titular do time do Corinthians. Eu vou falar desta possibilidade do Internacional tirar o Bruno Mendes do Corinthians. Mas antes, se você estiver precisando de um dinheiro com urgência, ligue para o pessoal da Mais Ágil, antecipe o seu FGTS agora mesmo. Você está com dinheiro preso lá no FGTS? Você lembra que você tem o dinheiro lá no fundo de garantia e você está precisando de um dinheiro urgente? Então antecipe o seu FGTS agora mesmo com o pessoal da Mais Ágil. Em menos de 24 horas, eles resolvem a questão financeira para você. É só entrar nesse QR Code e fala lá, conversei com o cara do Cereto. Ele diz que tem aí o dinheiro do FGTS. Conversa lá com o pessoal, que o pessoal resolve para você. Sobre essa questão do Bruno Mendes. Bom, o Bruno Mendes tem contrato com o Corinthians até o final de 2023. Portanto, até o final desta temporada, final de 2023. Você lembra que o Bruno Mendes foi emprestado para o Internacional e que o Corinthians chegou até a negociar o Bruno Mendes com o Internacional, a possibilidade da permanência. O Corinthians queria vender, negociar em definitivo o Bruno Mendes para o Internacional, mas não houve negócio, né? Não teve negócio. E aí o Bruno Mendes acabou retornando para o Corinthians. Lá, o Bruno Mendes, a torcida do Internacional gosta muito do Bruno Mendes. Ele teve uma bela temporada lá no Internacional, jogando inclusive de lateral direito, jogando de zagueiro. O pessoal gostou muito lá do Bruno Mendes. No retorno dele ao Corinthians, ele não é titular absoluto, né? Ele fica se revezando com... O Corinthians hoje tem o Gil, tem o Balbuena, tem o Bruno Mendes, são os três zagueiros que o Fernando Lázaro costuma dizer que são os três zagueiros de seleção. O Bruno Mendes da seleção uruguaia, o Gil da seleção que foi jogador da seleção brasileira, né? E o Balbuena da seleção do Paraguai. Tem, além desses zagueiros, tem o Caetano, que ainda não fez a estreia com a camisa do Corinthians, jogador da base que foi emprestado e retornou, e tem o Murilo, que é da base e foi promovido. E o Corinthians acendeu um sinal de alerta, um sinal, a luz amarela no Corinthians em relação ao Bruno Mendes. Por quê? Porque no meio do ano, o Balbuena termina o contrato do Balbuena com o contrato do Dínamo de Kiev com o Corinthians, o contrato de empréstimo do Balbuena. O Corinthians vai ter que resolver se o Balbuena continua ou não continua, vai ter que negociar a permanência do Balbuena. E com isso o Corinthians ficaria muito carente nessa posição de zagueiro. E no meio do ano, o Bruno Mendes pode assinar um pré-contrato com outra equipe, se assim quiser assinar um contrato com outra equipe. É claro que ele tem que cumprir o contrato
com o Corinthians até o final do ano, a não ser que o Corinthians libere o jogador. O valor estimado do Bruno Mendes é de 3,5 milhões de euros. 3,5 milhões de euros, o Corinthians toparia negociar o jogador por 3,5 milhões de euros. Mas, de qualquer maneira, o Corinthians tem que prestar atenção. O Corinthians tem o interesse na renovação de contrato do jogador, o contrato dele vai até o final do ano, mas tem, portanto, o interesse forte do Internacional nesta parada, né? Tem o interesse forte do Internacional nesta parada, então o Corinthians tem que tomar muito cuidado. Outro jogador que pode ser negociado é o Cantillo. Por enquanto, apenas na base do boato, não existe o fato, né? O Cantillo está perdendo cada vez mais espaço no Corinthians, a gente sabe disso, né? Primeiro porque ele está machucado, segundo porque ele não consegue jogar. Toda vez que ele entra, já desde o ano passado, com o técnico português falava que ele não tinha intensidade, que não competia como deveria no meio-campo do Corinthians, né? E foi colocado, inclusive, numa lista de jogadores que seriam negociados, e acabou não sendo negociado. Acontece que o Cantillo tem contrato com o Corinthians até dezembro de 2024. O Cantillo ainda tem contrato com o Corinthians até dezembro de 2024. O valor estipulado por ele é de 2 milhões de euros, pelo que se fala. O Santos poderia entrar na parada, o Santos está tentando se reforçar, poderia entrar na parada. Quem sabe por empréstimo. O Corinthians não tem interesse que o Cantillo continue no Corinthians, até porque o Rony está ganhando cada vez mais espaço, tem o Fausto Vera, tem o Maicon, tem outros jogadores que podem jogar no meio de campo, e o Cantillo está perdendo espaço. Então o Santos seria um dos interessados, assim como o Santos estaria interessado também no Xavier. Xavier terminou o contrato dele com o Corinthians e ele poderia também reforçar o Santos, mas por enquanto não passa de boato, não é fato. O próprio Andrés Rueda, presidente do Santos, foi consultado a respeito e não confirmou esta informação sobre a questão do Cantillo e sobre a questão também do Xavier. O Xavier, que não pertence mais ao Corinthians, o Cantillo tem contrato com o Corinthians até dezembro de 2024. Sobre renovação de contrato, como eu falei do Bruno Mendes, quero falar também do Guilherme Biro, porque o Guilherme Biro, que está na seleção sub-20, o Guilherme Biro termina o contrato dele com o Corinthians em dezembro de 2023. Tem o contrato até o final do ano. O Corinthians tem que renovar logo, até porque ele está na vitrine, tem sido um dos destaques da seleção sub-20, pode ser negociado, tem muita gente de olho no Guilherme Biro, e a informação é que o Corinthians só vai promover o Guilherme Biro ao time profissional depois que ele renovar o contrato. Depois que ele voltar do time sub-20, ele vai sentar, os representantes do Guilherme Biro vão sentar com a direção do Corinthians para tentar renovar o contrato, e aí sim, depois da renovação de contrato, é que o jogador vai ser promovido ao time principal. Não só ele, mas também o Giovani e o Pedro, jogadores que estão lá na seleção sub-20. Mas primeiro, o Guilherme Biro tem que renovar o contrato com o time do Corinthians. Quero trazer números importantes dos destaques do Corinthians no Campeonato Paulista. Mas antes quero falar do Aposta Ganha. Você apostou na vitória do Corinthians sobre o Botafogo? Se você apostou na vitória do Corinthians sobre o Botafogo, você se deu bem. O Aposta Ganha é o patrocinador oficial do canal do Cereto. Aposta Ganha mais canal do Cereto, você ganha R$5 na sua primeira aposta de bônus para você apostar em quem você quiser. Quinta-feira o Corinthians joga contra o São Bernardo em São Bernardo do Campo. É um jogo bom para você apostar. Eu apostaria mais uma vez na vitória do Corinthians. Você pode apostar na vitória, no placar, em quem faz os gols. Você cria a sua aposta no Aposta Ganha, que tem a maior odd do mercado. Jogue o mesmo e ganhe mais no Aposta Ganha, mas jogue e aposte com moderação. Sabe quem é a cara do Corinthians no Campeonato Paulista? Não é o Roger Guedes, não é o Adson, não é o Renato Augusto, não é o Fernando Lázaro. A cara do Corinthians no Campeonato Paulista é o Rony. E eu quero trazer os números do Rony nesse último jogo contra o Botafogo.
porque o Rony arrebentou nesse último jogo. Ó, segundo o SofaScore, que é um site de estatísticas, o Rony teve a maior pontuação do jogo contra o Botafogo. 7,7 nas estatísticas, somando as estatísticas. Ele acertou 88 dos 95 passes, que ele, ou seja, 93% de passes certos. Quem disse que o Rony não acerta passe? Teve 93% de passes certos. Acertou 87% das bolas longas. Ele tentou, olha só, tentou 7 em 8 bolas longas. Ganhou 7 dos 10 duelos disputados por baixo, ou seja, 70%. 10 bolas recuperadas, 6 desarmes, 3 interceptações. Então ganhou nota 7,7. O Rony está sendo o grande cão de guarda do Corinthians nesse meio de campo. O Rony é a cara do Corinthians. É claro que o Fausto Vera vai ser o titular do Corinthians quando ele estiver recuperado fisicamente, né? Ele ainda não está bem fisicamente. Mas o Rony está dando conta do recado. E o torcedor corintiano se identifica com o Rony, com a raça do Rony, com a vontade do Rony. Ele tomou conta ali da posição, acho que desde o Ralf, né? Que o Corinthians não tinha um jogador assim pegador no meio de campo, um jogador cão de guarda no meio de campo. E por que não pensar no meio de campo com o Rony e também com o Fausto Vera, com 2 volantes assim de marcação, de pegada? Eu acho que o meio campo do Corinthians ficaria muito bom, né? O que sobra no Rony falta no Cantígio, né? Se falta vontade ao Cantígio, né? O Cantígio é uma preguiça, é uma lombriga. Sobra no Rony essa vontade, essa dedicação, essa força de vontade. Outros destaques do Corinthians no Campeonato Paulista, segundo as estatísticas. O Renato Augusto é brincadeira, né? O que joga o Renato Augusto é demais, né? O passe de calcanhar que ele deu pro gol do Roger Guedes. O Renato Augusto é o jogador com a maior nota na estatística do SofaScore no Corinthians, no Paulistão. É o jogador com a maior nota, 7,40. Então é o melhor jogador do campeonato do Corinthians no campeonato até agora pelas estatísticas. Em 5 jogos ele deu 2 assistências, uma delas nesse jogo contra o Botafogo num passe absurdo de calcanhar, né? 10 passes decisivos. 10 passes decisivos. 88% de acerto no passe, 75% de acerto no passe longo, 50% de acerto no cruzamento, 80% de acerto no drible. O Renato Augusto é um absurdo o que ele joga no Corinthians. Ele é um jogador realmente de outro planeta. Ele é um marciano, ele é um extraterrestre. O Renato Augusto é o camisa 8 que merecia ser o camisa 10. Joga muita bola, sem dúvida alguma, o Renato Augusto. Roger Guedes também está arrebentando e fazendo uma dupla incrível com o Renato Augusto, né? Porque eles jogam por música. O Renato Augusto e o Roger Guedes estão jogando por música. O Roger Guedes é o artilheiro do Corinthians, ele tem 4 gols em 6 jogos e ele teve participação em 5 gols, porque além dos 4 gols em 6 jogos, ele deu uma assistência, né? Então ele é o líder em gols e participações em jogos do Campeonato Paulista. 4 gols e 1 assistência. Jogou todos os jogos do Corinthians até agora. Deu 16 chutes, foram 16 finalizações e 7 delas no gol, né? Então, de fato, o Roger Guedes está arrebentando, está feliz, está solto, está jogando muita bola numa nova função, numa nova posição, né? Tá solto ali pela esquerda, chegando ali mais próximo do atacante, não tá tendo tanta obrigação assim de marcar. E outro grande destaque do Corinthians no campeonato é o Adson, né? O Adson talvez seja a grande surpresa do Corinthians no campeonato. O Adson, que tem 22 anos, é o jogador sub-23 com a maior nota nessa estatística do SofaScore, 7,38 do Paulistão. Em 5 jogos ele marcou 3 gols, sendo que 2 gols foram marcados contra o São Paulo, né? Então foram 2 gols marcados contra o São Paulo no Clássico do Morumbi e um golaço contra o Botafogo. E olha um dado interessante. Além dele ter 90% de acertos no passe, praticamente ele não erra passe, ele tem 10 desarmes. Então ele ajuda muito também na marcação e naquele desarme que começa lá no campo de ataque, né, na defesa do adversário. Você vê que são muitos destaques do Corinthians no campeonato
Eu poderia falar aqui também do Cássio, que tem liderado também as estatísticas nas defesas importantes. O Cássio foi muito importante em algumas defesas do Corinthians do campeonato. Ontem mesmo ele fez uma defesaça. Então, e o Fernando Lázaro? O trabalho do Fernando Lázaro começa a aparecer, né? Quando o conjunto começa a aparecer, quando o trabalho do técnico começa a aparecer, jogando nesse novo sistema de muita mobilidade, de muita movimentação, que é esse time do Corinthians, os jogadores, o trabalho, o conjunto aparece e o individual também aparece, que é o que está acontecendo com o time do Corinthians, com a qualidade dos jogadores individuais. O Corinthians, que está na vice-liderança geral de pontos ganhos. Tem 13 pontos ganhos no campeonato, o Palmeiras tem 14. É importante ser o primeiro para ter vantagem depois nas próximas fases. O Corinthians joga contra o São Bernardo na próxima quinta-feira, depois joga contra a Portuguesa. Jogo em Brasília, e aí no dia 16 de fevereiro joga contra o Palmeiras. Confronto direto pela liderança geral do Campeonato Paulista. E pode ter certeza, o Coringão vai ser campeão esse ano. Escreve o que eu tô falando, o Corinthians vai ganhar títulos esse ano, porque o time tá com a cara do Corinthians. O problema maior era o técnico português. O técnico português estava arrebentando com o Corinthians. Agora o Fernando Lázaro colocou todo mundo jogando nas posições, né? O Fagner tá atacando pela direita, Fábio Santos atacando pela esquerda, o Renato Augusto jogando onde gosta, o Roger Guedes jogando onde gosta. E olha que o Yuri Alberto não jogou, hein? O Yuri Alberto jogando onde gosta. O Rony tá jogando muito. Olha só que coisa impressionante. Então todos os jogadores estão jogando onde gostam. O clima tá leve, o ambiente tá saudável e por isso o Corinthians vai ser campeão. Tem que tomar cuidado só para não perder esses jogadores, como o Bruno Mendes, por exemplo, renovar o contrato do Bruno Mendes, quem sabe trazer alguma contratação importante para reforçar o elenco, mas o Corinthians está no caminho certo. Faça sua inscrição aqui no canal do Cereto, inscreva-se, você não paga nada para fazer a inscrição, é só você apertar o botão vermelho aqui embaixo. Tem muita gente nova chegando no canal do Cereto. Deixe o seu like, ative o sininho, plim, para receber todas as notificações das lives, dos vídeos. Deixe o seu like, é muito importante você deixar o seu like. Apenas um clique para você, mas para a gente faz toda a diferença. Deixe o seu comentário, teu comentário é muito importante. Eu leio todos os comentários, quero saber a sua opinião sobre esse começo do time do Corinthians. Falei aí de alguns destaques individuais. Renato Augusto, Roger Guedes, Adson, o Rony, quem você acha que mais está se destacando nesse início de temporada? O trabalho do Fernando Lázaro, quero saber a sua opinião. Me segue lá nas redes sociais, @CardoCereto, no Twitter, no Instagram. E olha só, seja membro do canal do Cereto. Por esse QR Code, você participa do clube de membros do canal do Cereto e pode fazer parte do grupo de WhatsApp do canal do Cereto. E agora você sabe, acabou a brincadeira! Continue no canal. Tchau.